De Chengdu, peguei um trem-bala rumo a Chongqing, ponto de partida para um cruzeiro de 3 dias e 3 noites pelo lendário rio Yangtze. No primeiro dia dessa travessia, me deparo com a misteriosa cidade fantasma de Fengdu e visito a impressionante pagoda de Xibaocai. E ainda, começo a atravessar as famosas Três Gargantas, um dos cenários mais icônicos de toda a China. Vamos lá, venha junto comigo nesse vídeo. Bem, mochileiro, seguindo nossa viagem, tô deixando Chengdu com destino a Chongqing. Em Chongqing eu vou embarcar num cruzeiro pelo rio Yangtze. Vai ser a primeira vez que nós vamos deixar os trilhos por muitos e muitos quilômetros. Vão ser 3 dias de cruzeiro e eu tô embarcando nessa belezinha aqui, que é um dos trens bala aqui da China. É um trem categoria G. Vamos lá ver como que é. Rápida, vão ser umas 2 horas de viagem só. Na verdade tá difícil até de eu achar o meu vagão aqui, o trem é meio longo, mas essa é uma estação super nova, super moderna, que foi reconstruída faz pouco tempo. Tem muita coisa que tá no concreto, dá pra ver que o concreto tá limpo ainda. Olha, esses aqui são a primeira classe, bem de boa, meu na segundona. Vamos ver a ponta do trem aqui, a frente dele. Olha que bonitão, hein? Que massa! Hey. Tem que ir bem de boa. Eu passei a noite no vídeo anterior. Vocês viram o vídeo anterior? Aquele inferno que eu passei pra vir até Chengdu? Se vocês não viram, vocês têm que ver para ver que existem muitas realidades nesse país chamado China. Que nem tudo é assim tão bonito, moderno, arrumado. Saca só isso aqui. 295 km por hora. Caraca, velho. A China possui a maior malha ferroviária de trens-bala do mundo, com mais de 42 mil quilômetros de trilhos dedicados exclusivamente a esses trens de alta velocidade. Essa rede conecta praticamente todas as grandes cidades do país, oferecendo uma alternativa eficiente e moderna para viagens de longa distância. Além disso, o sistema ferroviário total ultrapassa 150 mil quilômetros, abrangendo tanto os trens de alta velocidade como os convencionais. Chongqing, localizada no sudoeste da China, é uma das maiores cidades do país e está em constante evolução. Pelo que dizem, é uma cidade que combina a tradição e modernidade, abraçando arranha-céus e templos históricos. Meu interesse aqui é o seu porto, no rio Yangtze, que para mim será a porta de entrada para as Três Gargantas. Nós vamos deixar os trens de lado depois dessa jornada imensa de não sei quantos mil quilômetros para embarcar num cruzeiro de 3 dias pelo maior rio da Ásia, o rio Yangtze. Eu confesso para vocês que é a primeira vez que eu entro num cruzeiro. Eu nunca viajei num cruzeiro, sei lá, nunca achei muita graça nessas coisas. Mas como esse aqui tinha algumas coisas especiais, que vocês vão ver pelo caminho, que me atraíam tanto do ponto de vista cultural, como do ponto de vista histórico, como do ponto de vista de engenharia, eu resolvi embarcar nessa jornada. Essa é a minha suíte. Cara, é muito bom, na verdade, super legal. Vamos ver o que nós temos aqui. Ainda não saiu ainda o barco. Dá uma olhada nas luzes da cidade acesa. O barco sai daqui a pouquinho, às 9, são 15 para as 9. Não é muito meu estilo de viagem, é verdade, mas esse cruzeiro tem algo especial que me atraiu e que eu falei, cara, eu não posso perder isso, e acho que essa vai ser a minha primeira oportunidade para conhecer um cruzeiro.
Primeiro, esse é um cruzeiro num rio, o maior rio da Ásia, o rio Yangtze. Vão ser aqui 3 dias e 3 noites, na verdade 3 noites e 3 dias, porque a gente começa já dormindo e amanhã tem o primeiro dia de atrações, fazendo paradas em vários lugares, descendo o rio em direção às Três Gargantas, que são aí, esse nome vocês já devem conhecer, são 3 gargantas, 3 canyons bem famosos aqui dessa região da China. Muito bem, o rio Yangtze ele é um rio super importante para a história, para a economia, para as estratégias econômicas e militares da China, e descer por aqui, cara, certamente vai ser para encontrar muita coisa legal. Eu tô muito ansioso por essa experiência ser na China, por ser um cruzeiro que é coisa nova, e lá no finalzinho, quando a gente chegar, lá no terceiro dia, a gente vai ver uma maravilha de engenharia que eu tô muito ansioso para conhecer, mas que eu ainda não vou contar para vocês. Fiquem esperando para os próximos vídeos. No cruzeiro estão incluídas as refeições, a bebida e alguns dos tours, não todos eles, alguns você tem que pagar a parte, e tem alguma série de atividades no barco que eu vou mostrar para vocês nesses dias e ver como que acontece. Por ser um cruzeiro num rio, obviamente que o barco não é grande como um transatlântico, é muito menor. Mas mesmo assim, esse que é o President 8, teoricamente é o maior que existe aqui nessa região do Yangtze River. E, cara, eu achei muito legal. Saúde! Começando a pensar é que as cidades chinesas pela noite são mais bonitas que durante o dia. Quase todas elas são muito iluminadas. As que eu passei pelo menos eram sempre muito iluminadas. Dá uma olhada aqui, Chongqing durante a noite. Lá na frente, não sei se vocês conseguem ver, tem uma réplica do Big Ben. E mais aqui adiante, vocês vão ver depois, tem uma réplica das Petronas Towers, lá da Malásia. E cara, olha que iluminação, olha quanta luz nessa cidade. Mas olha essa ponte aqui, olha que coisa mais linda isso. Cara, que animal, que animal. A temperatura deve estar uns 30 graus. E dá uma olhada, esse é um cruzeiro menor. Olha a diferença de altura da gente pra ele. Realmente o President 8 é o mais alto, o maior. São tudo antipáticos. Dá tchau. Eu só vou aproveitar a vista aqui da minha varanda. Mochileiros, bom dia. Vocês não têm noção do sono que eu tô. São 7 e alguma coisa da manhã. E vamos tomar café. Vamos ver o que eles têm de café da manhã aqui. Bem, mochileiros, seguinte, o café da manhã tá super bom. Mistura um pouquinho de café da manhã americano com café da manhã chinês. Então eles servem salada, macarrão, mas também servem bacon, ovos. Dá uma olhada aqui. Tenho aqui meus ovos, batata, bastante bacon, noodles, cebola, suco de laranja. Saúde! Eu já falei pra vocês ontem que o rio Yangtze é o maior rio da Ásia e um dos maiores rios do mundo. Na verdade o terceiro maior rio do mundo, só depois do Nilo e do Amazonas. Então é um rio praticamente navegável. Nasce lá no Nepal e vai desaguar somente lá em Xangai, lá no Oceano Pacífico. Então existem vários cruzeiros, vários passeios de várias categorias que descem ou sobem o rio em passeios aí de 3 ou 4 dias e eles vão parando em várias atrações que tem pelo caminho. Essa é a nossa primeira parada, nosso primeiro dia, e paramos para visitar a cidade fantasma de Fengdu.
A cidade fantasma de Fengdu, localizada na montanha Ming, às margens do rio Yangtze, é um complexo de santuários, templos e mosteiros dedicados à vida após a morte. Este local está intimamente ligado às crenças do confucionismo, taoísmo e budismo, representando conceitos do submundo na mitologia chinesa. Na verdade, essa cidade ela é conhecida como uma cidade fantasma porque ela tem uma série de figuras e estátuas de algumas divindades da mitologia chinesa. As principais são Jiuyu e Naraka. São conceitos da mitologia chinesa referentes ao inferno, ao mundo underground, subterrâneo. Então, tipo, teoricamente as pessoas dá um pouco de medo. Existem muitas lendas que rondam esse lugar, mas a que mais explica o porquê dessa loucura dos fantasmas e do inferno, não sei o que, é que haviam dois oficiais que queriam ser imortais, dois oficiais taoístas. Então eles vieram pra cá e construíram um templo e fizeram todos os procedimentos para serem imortais. O que acontece é que o deus deles só concedia a imortalidade para um deles. Só que ainda para ajudar, os nomes deles em chinês, quando juntavam os dois nomes, os nomes desses dois oficiais, ficava uma outra palavra em chinês que parecia mais ou menos como submundo, como inferno, alguma coisa assim. Então surgiu a lenda de que aqui realmente era o templo do inferno, o templo do submundo, o templo dos fantasmas, alguma coisa assim. Fengdu parece ser um microcosmo das crenças chinesas sobre a vida após a morte, incluindo a ideia de julgamento e reencarnação. A cidade fantasma é um local de reflexão moral, onde as pessoas são lembradas de suas ações na vida e de seu impacto no destino após a morte. Muitos visitantes, além de explorar as atrações, realizam oferendas e orações. Por mais que pareça um tema escuro e pesado, o local é extremamente agradável e fácil de se visitar. Todas as pessoas, quando morrem, antes de irem para o paraíso, acabam vindo parar aqui em Fengdu para passar por uns testes. Porque antes de entrar no paraíso precisam passar por esses testes. E todos esses testes acontecem aqui. Então, se você for uma boa ou má pessoa durante a vida, vai ser mais fácil ou mais difícil você passar por esses testes aqui na cidade de Fengdu. Cara, que medo. Tá começando a me dar um pouco de medo. Teste para ver se você pode ir pro céu e sair dessa ilha dos fantasmas é passar por essa ponte aqui. Essa é a ponte de não sei o que. A ideia é o seguinte: se você cair, significa que você vai pro inferno. Se você passar, significa que você passou o primeiro estágio. Dizem que você tem que passar em o número de passos tem que ser ímpar, senão dá azar. Não sei, tem alguns demônios barrando tua passagem no começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tive que parar pra foto. Passei a primeira fase. O segundo teste para chegar no paraíso. Aqui é o portão não sei do que. Só tem que passar por baixo dele com o pé certo. Homens com o pé esquerdo, mulheres com o pé direito. Essa cidade está tanto na cultura dos budistas como dos taoístas. Tem alguns templos budistas e outros taoístas. Na verdade são templos pequenos, mas mostrando realmente aí alguns budas, alguns líderes do taoísmo e do budismo. Alguns templos budistas aqui da China tem um guardião. Esse aqui é o guardião desse templo. Quando o templo é pequeno, o guardião está com a espada apontando para o solo. Isso significa, o templo é pequeno e você não pode ficar muito tempo aqui. Se o templo for muito grande, o guardião está apontando para o céu. E aí você pode ficar bastante tempo porque o templo é bem grande. É mais um sinal de um templo budista.
O templo budista de Chengdu se chama Templo de Liaoyang e foi construído durante a dinastia Ming, há mais de 500 anos atrás, para que a família real pudesse adorar seus ancestrais e oferecer sacrifícios aos seus antepassados. Mais tarde, foi reconstruído nos primeiros anos da dinastia Qing, cerca de 300 anos atrás, para ser utilizado como um templo budista. No seu interior há um Buda sentado e um Buda reclinado no salão frontal. Também existem 3 Budas que representam as 3 vidas de Siddhartha Gautama e outras estátuas dos 18 discípulos de Buda. Agora o que eu tô fazendo é passando pela ponte da saúde e do bem-estar. Aqui é diferente, quanto mais passos eu der, melhor. Então passos bem pequenininhos, para conseguir bastante saúde. Ser imortal. O objetivo é pegar aquela peça e colocar aqui em cima. E aí, se você fizer isso, você é o super-homem. Ele fez uma técnica aqui, eu não sabia que tinha que fazer, senão eu tinha conseguido também. Senão eu também tinha conseguido fazer. Uma sacanagem isso, ninguém me falou que tinha que dar uma girada daquela e fazer aqueles gritos lá. Mas eu ia conseguir. Cara, são 180 quilos, 160 quilos, é pra testar a tua força. Cara, é muito massa esses templos aqui, estão cheio de testes. Essa escada aqui parece normal, é a escada para o paraíso. E aqui a regra é não olhe para trás. Eu não tô olhando, vocês estão olhando. O que tem lá? O que tem lá? Eu digo, no alto da escada tem um templo taoísta, né? A gente viu primeiro o templo budista e agora estamos vendo o templo taoísta. Dá uma olhada que aqui já não tem Buda, claro. Aqui tem aquele senhor barbudo que é o deus de todos os deuses. E aqui eu tenho o deus da guerra, o estrategista. Aqui são os conselheiros. Dá uma olhada nesse aqui com 3 cabeças. 3 cabeças e 6 braços. Uma coisa que eu acabei de descobrir aqui, de diferente entre os taoístas e os budistas, é que os budistas rezam igual os cristãos, fazem assim com a mão, quando entram e olham pro Buda. E os taoístas fazem assim, e aí rezam pra taoísta, não sei qual que é o deus dos taoístas. O último é o mais difícil, eu preciso ficar 3 segundos equilibrando no pé esquerdo dentro do quadrado. Será que eu vou conseguir? Não sei se eu mereço ir pro paraíso ou não. Meu Deus do céu. Ai, tem uma pedra aqui. Esse é o paraíso. Passei. Tem umas últimas criaturas que não querem me deixar chegar no céu, no paraíso. As últimas bestas que podem me impedir de chegar ao paraíso. Mas eu vou superá-las. Fiquem aí, suas bestas. Tem uma que é bem felizona, com uma cara de uma vaca assim. E olha esse aqui com uma cara de cavalo. Um cavalo final. Eu estou em frente aos juízes para o paraíso. Esse senhor aqui
ele tem a lista com o nome das pessoas que estão na lista para entrar no paraíso. Aquele senhor ali tem a lista com o nome das pessoas que vão para o inferno. Caso eu esteja naquela lista ali, eu posso recorrer àquele senhor que está sorrindo ali, que é o advogado, que quem sabe pode me ajudar. E por fim, se eu precisar de provas, esse último senhor aqui tem escrito nesse livro toda a minha vida, todas as minhas histórias da vida. A gente pode ler a minha história e ver se eu fui bom ou mal aqui. Deixa eu ver se meu nome tá nessa lista aqui. Tá tudo em branco. Tá tudo em branco. Por favor, seu advogado, faça alguma coisa pra mim. Tá dando risada da minha cara. Bem, pessoal, agora sem brincadeira, esse é o destino final aqui de quem vem aqui pra frente do Ghost City. Esse é o Deus do paraíso. E é aqui que as pessoas vêm deixar o seu incenso, abençoar o seu bambu, pra depois descer lá na frente e queimar. A história dessa ilha é muito legal, tem muita coisa interessante aqui. É bem interativo. Se você souber que tem esses rituais, esses testes, é mais legal ainda. Tem muitas estátuas, vários templos, e o mais legal é que mistura taoísmo e budismo. Esse último templo aqui, o Templo do Paraíso, na verdade é isso, é um templo misto, um templo em que as duas religiões utilizam do templo e funcionam juntas. Olha, lembra que eu comentei que quando eles construíram a barragem, algumas cidades foram alagadas, outras semi-alagadas? Fengdu é esse caso. Essa parte verde que vocês estão vendo agora é verão, a represa está aberta, então está com um nível baixo e a água está indo direto para o oceano, lá indo para o rio que vai para o oceano. Então a maré está baixa, a gente consegue ver essa parte verde. Ali tem algumas ruínas, a gente passou do lado delas quando a gente subiu, era a antiga cidade. Quando eles construíram a represa, eles tiveram que realocar muitas pessoas que viviam nessa parte aqui para cima da parte de onde estaria o nível da represa e criar novas cidades, criar novas casas, novas ruas, enfim. Foi uma grande obra, mudou a vida de muita gente e tem muitas críticas, mas era realmente necessária, eles realmente precisavam dessa energia. Bem, mochileiros, eu gostei muito da Fengdu Ghost City. A história por detrás dela eu achei muito legal. E todas essas fases para chegar lá no topo da montanha e por consequência no paraíso. E se você não for uma boa pessoa, você vai pro inferno. Cara, toda essa história é muito legal. Dá uma olhada aqui na diferença do nível da água que eu comentava quando a gente estava lá em cima. Quando é inverno e eles fecham mais a represa, a água sobe ainda mais. E sobe até toda essa parte que vocês estão vendo verde aqui. Dá pra ver lá nas árvores o nível máximo que a represa chega. E agora no verão, que a represa tá mais baixa, a gente tem que caminhar por essa região aqui. Cara, achei muito, muito legal. E tô voltando pro President 8 que me espera ali. Faltam só uns 10 minutos pra gente partir outra vez. Pra gente zarpar, como diria um marinheiro. E daqui a pouco tem hora do almoço. E depois de tarde a gente tem mais uma coisa pra fazer em outra parada mais abaixo do rio. Lembrando que a gente tá indo de Chongqing para Yichang, alguma coisa assim, que talvez seja o trajeto mais típico. E você também pode fazer ao contrário, de Yichang para Chongqing, que é subindo, então demora um dia a mais, o barco demora mais para subir. São muitos tours que existem, são muitas companhias que existem. Se vocês olharem desse lado aqui, tem outros cruzeiros que também estão parados aqui em Fengdu agora. Alguns pararam mais cedo, outros vão parar mais tarde, e assim eles vão intercalando. Cara, tá muito massa. Me acompanhe no vídeo de hoje e nos próximos 2 ou 3 vídeos que a gente vai continuar descendo rio abaixo. Basicamente existem 3 tipos de barcos para descer o rio Yangtze. Existem os barcos turísticos como esse, que fazem paradas nos principais pontos turísticos, né, que estão preparados para os turistas, e inclusive com aí tripulação que fala inglês. Depois existem os barcos convencionais de transporte, que levam mais ou menos 40 horas para descer o rio, só que eles não param de maneira turística nos lugares. Param, mas tipo, não precisa para ver os lugares.
E por último também tem os hydrofoils, que são os barcos mais rápidos, um pouquinho mais caros que os convencionais, mas não são turísticos também para tu descer o rio. Normalmente os cruzeiros eles incluem 3 refeições, café da manhã, almoço e janta, as bebidas também incluídas nesses horários, e aí também oferecem outras opções como cafés e sobremesas e coisas assim que tu pode comer fora do horário, mas aí tu tem que pagar a parte. É legal, gostei muito, tá muito bem preparado. Eu tô aqui no meu primeiro almoço, peguei alguns aperitivos aqui. Bem, mochileiro, saindo pela segunda vez do President 8 hoje, nós descemos umas 3 horas e meia navegando pelo rio. Não sei quantos quilômetros passaram, eu suponho que a gente já deve estar a uns 220, 230 quilômetros de Chongqing. E nesse tour desceu todo mundo, não só os chineses, agora estou num grupo de estrangeiros. A maioria são australianos, alemães, uma peruana e um americano. E vamos ver como que vai ser. Pelo jeito tem uma longa caminhada antes de a gente chegar no destino. Na parte suja, na alta do inverno, a água chega aqui. Tudo isso aqui tá alagado. Essa parte verde aqui de baixo, dá uma olhada. É a mesma questão que lá em Fengdu. Aqui haviam casas, aqui viviam pessoas e com a represa eles tiveram que mudar lá pra cima. Então, nós estamos numa pequena cidade chamada Xibaocha, alguma coisa assim. E aqui tem uma pagoda. Vocês lembram que é uma pagoda? Eu já mostrei isso pra vocês lá na Birmania, mostrei pra vocês isso no Vietnã, mostrei isso pra vocês na Indonésia. Se vocês não viram, acessem meu canal e descubram o que é uma pagoda. Nós vamos ver uma pagoda bem famosa que tem aqui, ou melhor, uma pagoda que quase foi engolida pelas águas da represa, mas ela foi salva graças a um muro que construíram e dizem que é muito bonita. A pagoda Xibaochai foi erguida no século XVIII às margens do rio Yangtze e é considerada um dos templos de madeira mais impressionantes da China. Com seus 12 andares construídos sem pregos, tornou-se o símbolo de engenhosidade arquitetônica chinesa e destino de peregrinação. Séculos depois, a construção da barragem das Três Gargantas ameaçou submergir o monumento. Para salvá-lo, uma muralha de contenção foi erguida, transformando a pagoda em uma ilha preservada no meio das águas. Essa pagoda também foi afetada pela enchente, vamos chamar assim de enchente. Essa ponte, por exemplo, foi criada só para os turistas, porque dependendo da época do ano isso aqui está alagado e você não consegue vir, isso aqui acaba ficando ilhado. Em toda essa região aqui, nos arredores da pagoda, haviam vários edifícios que foram removidos para áreas mais altas, também por causa da enchente. Criaram para proteger toda essa montanha onde fica a pagoda. Eles criaram esse muro que vocês estão vendo aqui. Dá uma olhada que o muro é alto desse lado e é alto do outro lado, porque o nível da água sobe e começaria a molhar muito as paredes da montanha. E imagina aqui, a água vai enchendo desse lado aqui. Eu não conseguiria mostrar pra vocês, mas ela vai vindo enchendo desse lado aqui, mas desse lado aqui fica seco, né? Então o solo aqui acaba ficando mais baixo que a água. E aí, se eles não tivessem feito isso, certamente essas escadas, toda essa parte do portão estariam alagadas em determinadas épocas do ano. Essa foi a maneira que eles conseguiram para proteger essa pagoda, porque não tinham como movê-la. É uma pagoda que está incrustada no penhasco, então eles não conseguiram fazer isso em outro lugar, movê-la. Então fizeram toda essa obra de engenharia. Olhem, o que eu dizia aqui, tudo isso aqui é um muro. Imaginem que do outro lado tem água. E olha aqui que legal, aqui em cima eles fizeram uma marcação. Vamos ver se eu vou mostrar pra vocês. Aqui, veja aqui, exatamente aqui seria o nível da água quando chegasse o nível máximo da água, se eles não tivessem feito um muro. Então estaria alagado até essa porta aqui, nesse portal. No total são 12 andares, quase 100 degraus, 99 degraus.
as fundações feitas de pedra e a estrutura feita de madeira com telhas aí cerâmica de um barro cozido. É muito interessante. Muito legal porque a construção vai se adaptando à rocha, então ela é bem variável, cada cômodo tem um tamanho diferente. Olha aqui, que aqui tem uma grande rocha. Veja ali onde que apoiam os mini pilares do andar superior. E as vistas vão ficando cada vez mais bonitas. No 7º andar, mas ainda sobe. Eu achei incrível a maneira como isso está construída. Olha, 2 grandes obras de engenharia aqui. Uma de séculos, milênios atrás, toda feita em madeira, nesse rochedo. E outra incrível para conter o nível da água lá embaixo. O bagulho é certo para você subir a montanha. E no alto da montanha está o palácio do imperador. Coitado dele, né? Pra subir todos os dias isso aqui. Eu tenho pena dele, ele tinha que estar com essa cara de mal mesmo, de raiva, porque subir tudo isso todos os dias. Em 3 pontos. Nos templos aqui do rio Yangtze. Uma a gente já viu hoje de manhã, que foi para acessar o inferno, para ser julgado, para ver se a gente ia pro céu. Lembram dessa história da Fengdu Ghost City? Essa é a segunda, essa é a ponte da terra. Teoricamente você passa aqui e continua na terra. Desculpa lá, mas esse é o significado. E quem sabe a gente encontra uma terceira ponte, que seria a ponte do céu. Eu não sei se a gente vai ver, mas caso a gente veja, eu vou contar para vocês. Essa aqui é a mais difícil delas. Dá uma olhada na inclinação aqui. Super difícil. Diz a lenda que você tem que passar com menos de 10 passos pra poder dar certo, senão você vai ser... sei lá o que vai acontecer com você. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, passei, estou vivo. A questão é que eu não podia ter colocado a mão, mas eu coloquei, mas não contei pra ninguém. Esse dragão tem 500 anos de idade, ainda é o dragão original. Hoje seja um dos dias principais da viagem, a gente está a ponto de entrar na primeira delas, a Garganta de Kutang.